E aí, galera? Bem-vindos a mais uma missão de aprendizado. Pega o controle e bora, porque hoje a gente vai entrar numa fase épica da história, o Império Romano. Se prepara para desbloquear muito conhecimento, muito XP e, claro, muita aventura. Ok, se liga no nosso mapa da missão. A gente vai passar por cada uma dessas fases para entender direitinho como esse jogo funcionava. Desde o chefão todo-poderoso até o final que, olha, é surpreendente. E aí, prontos? Bora começar a missão? Bora pra fase 1. E pra começar com tudo, a gente já vai encarar de frente o personagem principal, o mais forte de todos, o verdadeiro chefão do Império Romano, o Imperador. Mas o que significava ser imperador? Pensa assim, ele era o chefe supremo de tudo. Tinha poder total sobre o exército, sobre o governo. Basicamente, era o personagem mais overpowered, sabe? O mais apelão de todo o jogo. Ninguém podia com ele. E se liga só, o primeiro imperador, o Otávio, já chegou desbloqueando um monte de habilidade especial. Como imperador, ele controlava todas as tropas. Com o título de Augusto, ele era visto como sagrado, quase um deus. César conectava ele com a lenda de Júlio César. E o poder especial mais irado, ele podia escolher quem seria o próximo a jogar, ou seja, o seu sucessor. Missão desbloqueada. Agora que a gente já conheceu o chefão, bora pra fase 2. É hora de explorar o mapa e ver como era a vida da galera no dia a dia do Império. Se você fosse um player rico lá em Roma, sua casa seria uma domus. Eram umas mansões gigantescas com espaço de sobra, sabe? É o lugar perfeito para dar altas festas e fazer alianças com outros jogadores importantes, tipo uma base de guilda de luxo. Mas e a maioria dos jogadores? Bom, eles viviam nas ínsulas Pisense. Imagina uns prédios de apartamentos, só que super apertados e com muita, mas muita gente morando junto. O espaço era pequeno e a vida era bem diferente daquela das mansões. E para recuperar energia, os romanos tinham vários itens de estamina. No circo máximo rolavam umas corridas de bigas super perigosas e emocionantes. Já nos anfiteatros, o espetáculo eram as lutas de gladiadores. E para relaxar e colocar o papo em dia, todo mundo ia para as termas, que eram os banhos públicos. Ok, bora para a fase 3 para a gente entender as regras do jogo. Toda fase tem suas regras, e em Roma não era diferente. Vamos ver como a sociedade era dividida. E olha só que loucura, parece que rolou um update nas classes sociais. Os patrícios, que eram a elite antiga, foram nerfados, ou seja, perderam poder. Já os cavaleiros, esses foram bufados, ganharam muito prestígio e uns cargos super importantes, tipo o de cobrar impostos para o imperador. Uma baita girada no jogo. E dentro de casa, a regra principal era a do pater familias. Isso queria dizer que o pai era a autoridade máxima, o dono de tudo. As ordens dele eram lei, e todo mundo na casa, sem exceção, tinha que obedecer. Era um poder absoluto mesmo. E as mulheres, como ficavam? Bom, no começo elas tinham poucos direitos, sempre sob o controle do pai ou do marido. Mas, com o tempo, elas foram ganhando mais autonomia, como o direito de ter suas próprias propriedades. E existiam mulheres super poderosas, tipo as Vestais, que eram sacerdotisas muito importantes e respeitadas em Roma. Fase concluída. Agora que tal uma side quest? Uma missão secundária cheia de recompensas. A fase 4, Cultura Romana. Bora ver as conquistas incríveis que eles desbloquearam. Se liguem quantos achievements culturais os romanos conseguiram. Eles criaram os Arcos do Triunfo para comemorar as vitórias. Faziam mosaicos incríveis que mostravam como era a vida deles. As esculturas, inspiradas nos gregos, eram cheias de força e poder. E a coluna de Trajano, nossa, é demais. É tipo uma história em quadrinhos de pedra, contando uma guerra inteirinha em espiral. Eita, hora de aumentar a dificuldade. Fase 5, o desafio do cristianismo. É aqui que um novo e poderoso player entra no jogo e começa a mudar todas as regras. O ponto principal era esse aqui. O cristianismo era uma religião monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Isso batia de frente com uma das principais regras do império, que era o imperador ser considerado sagrado, uma divindade. Era um conflito direto de poder. A jornada do cristianismo foi uma virada de jogo inacreditável. No começo, eles foram muito perseguidos, mas aí, em 313, o imperador Constantino liberou o culto com o Edito de Milão. E o plot twist final vem em 380, quando o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império. Que reviravolta! Chegamos à fase final, a mais difícil. A fase 6, a crise final. Será que o poderoso Império Romano estava prestes a ver a tela de Game Over?
A contagem regressiva para o fim do jogo começou lá no século III, com o fim das grandes conquistas. Para tentar salvar o Império, o imperador Diocleciano criou a Tetrarquia, um governo com 4 chefões. Depois, Constantino mudou a capital. Teodósio dividiu o Império em 2, e em 476, o último imperador do Ocidente se rendeu. Fim da linha. Mas por que deu game over? Foi tipo um combo de problemas. Primeiro, a grana acabou por causa das guerras. Depois, a política virou uma bagunça, com o imperador sendo trocado mais rápido que skin de personagem. Para piorar, vários povos germânicos começaram a invadir. Com tanto caos, a galera começou a fugir das cidades. Foi o começo do fim. E quando a gente pensa que acabou, plot twist de novo. O jogo não terminou para todo mundo. A parte ocidental caiu, mas a parte oriental do Império, que ficou conhecida como Império Bizantino, continuou de pé por mais 1000 anos. É isso mesmo, 1000 anos. E com isso, missão cumprida! A gente passou por todas as fases, derrotou os desafios e entendeu esse jogo incrível que foi o Império Romano. Você acabou de subir de nível em história. Parabéns, player! É isso aí, galera! Lembrem-se sempre, continuem treinando o cérebro, players. Conhecimento é o melhor power-up da vida. Até a próxima missão. Fui!